Vamos ver um exemplo. Imagine um oscilador harmônico com frequência dependente do tempo. Eu vou tentar provar aqui para vocês que para um oscilador harmônico com frequência dependente do tempo, a quantidade energia dividida pela frequência é um invariante adiabático. Evidentemente, embora eu não tenha escrito aqui, né, a quantidade que nós estamos supondo que varia adiabaticamente é a frequência do oscilador, tá? A frequência varia muito lentamente, enquanto o oscilador oscila muitas vezes, né, com o valor da frequência praticamente fixo. Então, durante um tempo que a frequência varia um pouquinho, o oscilador oscila muitas vezes. Tá bom? Então, o parâmetro característico do sistema, que é variado adiabaticamente, é a frequência. A demonstração desse resultado é baseada, primeiro, em considerar a expressão da energia, onde ômega aqui é uma função do tempo, tá? Então, dessa expressão da energia, resulta que a derivada da energia em relação ao tempo é obtida tomando a derivada do segundo membro desta equação. Então isso aqui vai dar mx ponto x2 pontos mais m ômega 2 x ponto e mais o termo da derivada do ômega, m ômega. Essa é a taxa de variação da energia com o tempo. Agora observe o seguinte, ó. X de t, que é a posição do oscilador, é uma quantidade que, por hipótese, varia rapidamente. Varia com este período aqui. Ômega varia lentamente. Tá bom? Então, esse termo aqui é um termo que varia rapidamente com o tempo, oscila rapidamente, e este é um termo que varia lentamente, mas está multiplicado por um outro termo que varia rapidamente. Então, como durante um intervalo de tempo necessário, por consequência, a energia varia lentamente, porque tem esse termo aqui de variação lenta, tá? Isso quer dizer que, durante um intervalo de tempo, durante o qual a frequência varia significativamente e, portanto, provoca uma variação significativa na energia, durante esse referido intervalo de tempo, essa coordenada x de t executa um número enorme de oscilações. Tá bom? Então, é razoável nós fazermos o seguinte: substituirmos os valores de todos esses termos que variam rapidamente por seus valores médios num período. Durante um tempo necessário para E e ômega variarem, esses termos aqui oscilam enormemente. Então, o efeito que eles produzem, né, é essencialmente o efeito produzido pelo valor médio que esses termos assumem em um período
de oscilação. Só fazendo uma observação, esse oscilador aqui, né, poderia ser, por exemplo, esse pêndulo executando pequenas oscilações, em que a frequência varia porque o comprimento do fio está variando, alguém está puxando por esse buraco o fio do pêndulo lentamente. O ômega para um pêndulo é a raiz de G sobre L. Então, se o L variar lentamente, ômega também variará lentamente. Tá bom? Então, enquanto o L praticamente não muda nada, o pêndulo oscila muitas vezes. Isso é o que caracteriza um processo adiabático. Então, é razoável substituir no lugar do segundo membro o valor médio num período das variáveis rápidas, que são x e suas derivadas. Mas esses dois valores médios aqui, ó, num período, são ambos iguais a zero. Média de x ponto num período é igual a zero, e a média de aqui é x ponto, x dois pontos, né? E aqui é que é x ponto, tá? É imediato chegar a essa conclusão de que a média num período dessas quantidades é zero sem precisar fazer cálculo nenhum, simplesmente observando que esse termo aqui, ó, a menos de um fator meio, é ddt de x ponto ao quadrado. Portanto, o valor médio é 1 sobre o período integral no período da quantidade. Mas a integral da derivada da função. Então isso aqui vai dar a função x ponto ao quadrado calculada em zero e em tal. Como é periódico, voltou ao ponto de partida, o valor médio é zero. Pelo mesmo argumento, isso aqui é ddt de x2, integral num período dá zero, porque x retorna ao valor original após um período. X e todas as suas derivadas voltam ao valor original depois de um período. Então esses termos são zero. Agora, o valor médio de x2 não é zero. O valor médio de x2 para um oscilador, olha aqui, ó. Note que a solução da equação de movimento para um oscilador sempre pode ser escrita como A cosseno de ômega t. Então, o valor médio de x2 é A2, valor médio do cosseno ao quadrado num período que vocês estão cansados de saber que vale meio. Então isso aqui é A2 sobre 2. Mas a energia de um oscilador pode ser calculada quando o x passa pelo seu valor máximo, que é x igual a A. Quando x igual a A, x ponto é zero, então a energia é m ômega 2 a 2 sobre 2. Tá? De modo que A2 sobre 2 é a mesma coisa que E sobre m ômega 2. Vamos substituir isto aqui. Ó, tentando deixar as coisas mais claras, né? Esses valores médios aqui e esta solução aqui são calculados tratando o ômega como constante, como durante um período de oscilação do sistema. O ômega praticamente não muda. Então, esses cálculos aqui de valor médio, solução da equação para o oscilador, todos são com o ômega
fixo, tá bom? É por isso que essas aproximações podem ser feitas por causa da natureza adiabática do processo. Como é que se pode calcular, como é que se pode relacionar a energia de um oscilador com a amplitude? Olha aqui, ó, um oscilador faz isso. Quando x é igual a igual a amplitude, quanto vale a velocidade? Zero. Então o valor da energia é este termo, que é zero, mais ômega 2 sobre 2, a 2. Nada foi desprezado. Tá? A energia de um oscilador com frequência fixa é constante. Então nós podemos calcular a energia em qualquer instante durante esse movimento oscilatório. Tá? Se o instante escolhido for quando o oscilador está na posição mais extrema, né, x igual a A, esse é um ponto de retorno que a velocidade está passando por zero, então a energia não tem contribuição desse termo, se reduz a m ômega 2 sobre 2 a 2. Tá bom? Então vamos substituir isso aqui, ó, para ver o que acontece com dE dt. Logo, dE dt é igual, isto é zero, sobra m ômega, ômega ponto, e no lugar do valor médio de x2, que é o A2 sobre 2, vamos escrever E sobre m ômega 2. Cancelando um fator m ômega aqui, isso aqui dá E sobre ômega d ômega dt. Nós podemos eliminar o dt, como se formalmente multiplicando a equação por dt, e nós ficamos com ds dividindo por E, dE sobre E igual a d ômega sobre ômega. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Integrando os dois termos, nós ficamos com, então, integral. Isso aqui igual a zero, ou melhor, igual a constante, depois de integrar. E isso aqui diz que logaritmo de E. Esse aqui dá logaritmo de ômega, portanto, logaritmo de E sobre ômega igual a constante. E sobre ômega igual a constante. Como? Ômega é igual a 2π, então também é equivalente a E sobre ômega igual a invariante. Então, se a frequência de um oscilador for alterada adiabaticamente, a energia também muda lentamente, mas de tal maneira que a razão entre energia e frequência permanece constante. Então a razão entre energia e frequência é um invariante adiabático do oscilador. Tá ok? Agora, se vocês derem uma olhada no cálculo que nós fizemos da variável de ação para o oscilador, vocês vão ver que E sobre νi ou E sobre ômega, um dos dois é exatamente igual à variável de ação. Isto quer dizer que, no caso de um oscilador, a variável de ação é um invariante adiabático. É uma quantidade que permanece constante se a frequência do oscilador for variada muito lentamente.